Muito bem, como vocês sabem, a Bárbara do canal B de Barbárie e eu estamos fazendo uma leitura coletiva da obra literária do Chico Buarque. Nós começamos pelas peças de teatro dele e já fizemos vídeos para Calabar, Gota d'Água e Ópera do Malandro. Vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam todos esses vídeos, tanto os meus quanto os da Bárbara. E eu recomendo que você assista a todos eles, porque assim você percebe como cada um de nós vai abordando as mesmas obras, só que sob diferentes perspectivas, cada um do seu modo, enfim. E nós deixamos para o último lugar dessa primeira parte desse nosso projeto, digamos, a primeira peça do Chico Buarque, que foi Roda Viva, escrita em 1967 e que estreou no Rio de Janeiro em 1968, em janeiro de 1968, sob a direção do José Celso Martins Correia, que no ano anterior já havia dirigido O Rei da Vela e que era muito ligado ali ao Teatro Oficina de São Paulo. E com isso já fica evidente que Roda Viva, desde o início, já se insere em todo um circuito literário e dramático, enfim, brasileiro, que era muito politicamente engajado, que é algo que eu venho repetindo ao longo de todos esses meus vídeos dentro desse projeto até o momento, porque o teatro das décadas de 60 e da década de 70 aqui no Brasil era um teatro bastante engajado do ponto de vista político, e isso já fica evidente quando nós pensamos nessa primeira montagem dessa peça de estreia do Chico Buarque. E é claro que isso acabou gerando algumas polêmicas. Por exemplo, depois de ter estreado em janeiro no Rio, a peça seguiu em maio de 68 para São Paulo, e no dia 17 de junho daquele mesmo ano, o teatro onde a peça estava sendo montada foi invadido por um grupo de pessoas de direita, e essas pessoas chegaram inclusive a espancar alguns dos atores e algumas das atrizes que estavam envolvidos e envolvidas ali com essa primeira produção de Roda Viva. Se não me engano, até a Marília Pêra chegou a ser espancada em algum desses momentos. Enfim, foi uma situação bastante conflituosa e que, de certa maneira, já dita todo o tom da política brasileira daquele período. Vamos nos lembrar que em 1968 a ditadura militar chegaria ali ao seu auge, já que em dezembro daquele ano o AI-5 seria decretado e aquela coisa toda. É importante dizer que, ao contrário das outras peças, Roda Viva não é nem um pouco fácil de ser encontrada, então acabei lendo em PDF que você encontra na internet. Fazer o quê, não é? Muito bem. E uma das coisas que eu gostaria de começar comentando aqui nesse meu vídeo é que uma das marcas do Teatro Oficina era a interação entre os atores e a plateia. E isso fica evidente em Roda Viva, por exemplo, quando nós lemos as poucas didascálias que constam nesse texto. E essa interação com a plateia acontecia sobretudo por meio daquilo que no teatro é chamado de coro, que é aquele conjunto de pessoas ali que funciona como uma única voz que vai explicar, narrar, enfim, os acontecimentos da peça. E essa interação acabava colocando o público no meio da ficção que a peça representava, o que é algo significativo quando nós pensamos no aspecto político que o texto teatral tinha naquela época, porque essa interação entre o público e os atores confundia o que era realidade e o que era ficção, de modo que o espectador não permanecia em uma postura passiva assistindo a tudo aquilo que estava acontecendo de sua cadeira. O público tinha que se envolver nas ações, ele tinha que agir e interagir de modo que a peça não acontecia para o público, mas sim com o público. Então veja que esse aspecto político acontece mesmo quando nós pensamos na montagem inicial ali de Roda Viva, e isso acabou, enfim, se adequando muito bem a todo um estilo que era do José Celso e do Teatro Oficina como um todo. E é claro que essa interação era, na verdade, uma espécie de, e paradoxalmente, uma espécie de
imposição, uma espécie de agressão do palco ao público. E essa interação acontecia de modo a gerar um choque que levaria a uma resposta da plateia. E isso também acaba levantando toda a questão da autoridade, que é algo muito importante para que a gente pense na produção teatral desse período posterior ao golpe militar de 1964. Então, os momentos em que este contato acontecia de maneira mais evidente em Roda Viva são aqueles em que, por exemplo, o coro, fazendo às vezes de garota propaganda, ia até a plateia vendendo coisas, ou então, por exemplo, quando este povo, que era ali o coro também, acabava se envolvendo em uma cena de canibalismo, etc. e tal. Então, são momentos bastante pontuais no texto, mas ainda assim, essa interação entre os atores e o público acontecia de maneira muito direta e em vários momentos ao longo de toda a peça. Inclusive, essa cena que eu acabei de mencionar aqui do canibalismo é uma das inúmeras cenas que tem um caráter quase ritualístico bastante acentuado, bastante exagerado, porque logo de início Roda Viva já começa com uma procissão, existe depois toda uma cena que parece uma crucificação do personagem principal da peça, você tem essa cena de antropofagia, você tem todo um movimento na peça de desmistificação dos ídolos e das imagens relacionadas à Igreja Católica, sobretudo quando nós pensamos nos nomes de personagens como Capeta e Anjo da Guarda, e por aí vai. Pois bem, estruturalmente, talvez Roda Viva seja a peça mais simples do Chico Buarque, mesmo porque era a primeira peça dele, a primeira incursão dele por esse outro gênero textual. Tanto é assim que os personagens são praticamente os únicos elementos da peça, de modo que poucas são as marcações, poucas são as didascálias que dizem respeito, por exemplo, ao cenário e a outros elementos que vão para além das ações desses personagens. Essa peça é uma comédia musical, tanto que o texto é todo rimado, ao exemplo do que aconteceria depois lá em Gota d'Água novamente. E essa peça, então, Roda Viva, é dividida em 2 atos que tratam basicamente da ascensão e da queda de um cantor popular que se torna o ídolo de sua geração. E para e passo nós vamos acompanhando ali a trajetória deste cantor, nós percebemos que ele vai se sujeitando cada vez mais, ou ele se vê cada vez mais obrigado a se sujeitar à indústria cultural que é representada na peça pela televisão. E essa televisão vai aos poucos explorando e consumindo esse sujeito que é o tal do cantor, personagem principal aí dessa peça. Então veja que desde o início fica evidente que o tema da relação entre o artista e o público vai ser bastante importante em Roda Viva. E com isso se justifica a montagem proposta pelo José Celso, que se adequava muito bem aos pressupostos estéticos, digamos, do teatro oficina. Mas veja que na década de 60 e na década de 70, nesse período que corresponde aí à ditadura militar, a relação entre o artista e o público se complexifica um pouco mais, já que a arte nesse período passou a ser também um produto que movimentava toda uma indústria, que é a indústria cultural. Eu já fiz aqui no canal há algum tempo um vídeo em que eu comentei um pouco sobre essa relação entre o período da ditadura e a consolidação da indústria cultural aqui no Brasil. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, então caso você não tenha visto e se interesse por esse tema, eu sugiro que você veja. Então veja que neste período, nas décadas de 60 e 70, o artista ele não podia ser mais aquele boêmio, nem tampouco teria o direito a ter uma vida privada, já que na condição de ídolo, no caso do personagem principal de Roda Viva, a vida desse artista era um verdadeiro espetáculo, de modo que ao longo da peça, aquilo que é da ordem do privado e aquilo que é da ordem do público vão aos poucos se confundindo. E esse caráter do espetáculo, que diz também respeito
a espetacularização da pobreza, já que a peça começa com o povo esfarrapado cantando, esse caráter do espetáculo se confirma graças à quase onipresença da televisão e da mídia, que são, em Roda Viva, as legítimas representantes da cultura de massa, que se associa muito bem a essa indústria cultural em processo de consolidação do Brasil. Diante disso, é sempre bom ter em vista que nessa época, né, na década de 60, a televisão já era um elemento fundamental nas casas de classe média brasileira. Portanto, a peça ia contra todas as ideias, os valores, os símbolos e até o corpo dessa classe média, e isso fica evidente quando nós pensamos em temas como a família, a vida privada, a televisão, e quando nós pensamos também em toda aquela cena envolvendo a antropofagia, quando nós pensamos nessa peça atacando o corpo dessa classe média. E essa classe média era aquela mesma que flertava com o sistema autoritário, como nós já vimos no prólogo de Gota d'Água em outro vídeo desse mesmo projeto. Ou seja, nós estamos falando de uma parcela da sociedade que se via transformada em mercadoria de si mesma. E com isso existe toda uma contestação aos valores mesmo dessa classe média. E para poder mobilizar todas essas discussões, o Chico Buarque cria alguns personagens que são quase caricaturas. E é por isso que eu falei para vocês no início do vídeo que essa peça ela é um pouco mais simples do que as outras. Porque por mais que esses personagens sejam bem construídos, eles não são tão complexos quanto os personagens de Gota d'Água, por exemplo. Mas enfim, o personagem central de Roda Viva é um sujeito chamado Benedito Silva, que primeiro assume o nome artístico de Ben Silver e se torna o rei do iê-iê-iê, só que depois, quando a carreira dele começa a decair e ele passa a ser visto como um traidor da pátria depois de ter feito uma série de shows nos Estados Unidos, o Benedito Silva acaba mudando novamente de nome e assume a identidade de Benedito Lampião, de modo a se manter na mídia como um cantor de protesto, como um cantor que representava tudo aquilo que havia de mais nacional na música brasileira. E é claro que essas mudanças de nome, de Benedito Silva para Ben Silver e de Ben Silver para Benedito Lampião, todas essas mudanças de nome levantam a discussão sobre a identidade dessa pessoa que é vista como mercadoria e que, portanto, acaba flutuando conforme as ondas do mercado, digamos. Pois bem, o Benedito Silva é casado com uma moça chamada Juliana, e a Juliana de início é pura, só que aos poucos ela vai se deixando levar por tudo aquilo que a mídia representa. Para além da Juliana, nós também temos na peça o Mané, que representa aquele artista que não aceitou entrar na roda viva do show business, digamos. Então, o Mané é amigo de longa data do Benedito. Os dois foram, inclusive, membros do Partido Comunista Brasileiro em algum momento do passado. E agora, no presente da narrativa, né, no presente da peça, eles se encontram para cair na farra de vez em quando. E para além do Benedito, da Juliana e do Mané, nós temos também na peça o coro, que por vezes aparece também como povo. Nós temos o capeta, que representa a mídia, e nós temos o anjo da guarda, que é aquele elemento externo que sempre solta frases ou palavras, enfim, em inglês e em francês. E esse anjo da guarda é esse elemento externo, então, que chega com a promessa de transformar um cantor desconhecido em um ídolo nacional e com isso mudar tudo para melhor, como ele diz em um determinado momento. Só que nesse processo de mudar tudo para melhor, esse anjo da guarda acaba destruindo a vida do Benedito e com isso o nome dele, o nome desse personagem, acaba sendo bastante irônico. E esse anjo da guarda vai representar então toda aquela modernização das relações que acaba transformando as pessoas
em mercadoria. Então veja que o capeta representando a mídia e o anjo da guarda representando essa modernização da classe artística são dois lados da mesma moeda. Os dois pertencem ao mesmo universo da indústria cultural que manipula e explora o artista. Todas essas relações se desenvolvem de diferentes maneiras ao longo dos dois atos da peça. Então, no primeiro ato, o Benedito adota o nome de Ben Silver e se vê consumido pela mídia. E no segundo ato, esse personagem acaba se tornando uma espécie de refém do público quando as suas fãs descobrem que ele é casado, de modo que ele deve adotar ali um novo nome para poder se recuperar em praça pública, e por isso ele acaba se tornando Benedito Lampião, e com isso volta a ser ali um herói nacional. E veja que o controle da mídia sobre a vida do Benedito é tão grande que ele não apenas se vê obrigado a mudar de identidade repetidas vezes ao longo da peça, mas ele acaba sendo literalmente consumido pelo público quando a peça vai chegando perto do fim. E veja que este nome, Benedito Lampião, é significativo já que associa o personagem ao campo do protesto e da resistência, só que essa resistência acaba sendo derrotada no fim das contas, porque Lampião faz referência lá ao rei do cangaço mesmo. Portanto, as críticas que o Chico Buarque tece ao longo de Roda Viva são menos explícitas ou menos contundentes nessa peça quando nós comparamos ela com aquelas que viriam depois e que já foram devidamente comentadas nesse projeto. E veja que como Roda Viva é uma peça um pouco curta, eu não vou falar mais nada. Como eu falei para vocês, é relativamente fácil você encontrar a peça aí pela internet afora, então caso você se depare com algum PDF, eu sugiro que você leia porque realmente vale bastante a pena. Certo? Enfim, é isso, não deixe de conferir lá embaixo o link para a playlist com outros vídeos desse mesmo projeto e vemo-nos daqui para frente para comentar um pouquinho sobre os romances do Chico Buarque. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!